E aí, pessoal? Seguinte, esses dias eu resolvi essa questão, tá? Para minha querida Larissa, a Lari, tá? E eu resolvi usando uma fórmula de geometria analítica, a fórmula da distância de um ponto a uma reta. Lari, agora eu quero resolver essa mesma questão de um outro jeitinho, mais trabalhoso, né? Mas vai utilizar vários conceitos de geometria analítica. Ou seja, aqui na resolução dessa questão, a pessoa demonstra que realmente está dominando o assunto chamado geometria analítica, tá bom? Então, eu vou partir do pressuposto, Lari, que você já tenha feito esse gráfico aqui, né? Da reta, né? Y igual a 2x mais 2, a circunferência tangenciando, enfim. Que você já tenha feito essa parte. Vou partir dessa premissa, tá bom? Então, Lari, vamos começar da seguinte forma. Esse ponto aqui central, tá? Que é do sistema de coordenadas cartesianas aqui, né? Eu vou chamar de ponto O de coordenadas 0 e 0. 0 para x e 0 para y, tá? O que o enunciado está querendo? Ó, qual o raio desse círculo, certo? Então, você sabe que o raio parte do centro da circunferência e vai até a borda verde, né, em qualquer sentido. Mas, em especial, eu vou pegar esse raio aqui, ó, tá? Que vai exatamente no ponto de tangência ali, ó, que eu vou chamar de ponto T. Né? Ponto T de tangência, tá bom? Bom, qual é a característica desse raio que vai até o ponto de tangência? A característica é que ele forma com a reta dada um ângulo de 90 graus, está lá, certo? Então, este segmento de raio, desculpe, esse segmento de reta, que nós chamamos de raio aqui, certo? Está formando um ângulo de 90 graus com a reta y igual a 2x mais 2. Porém, permita-me, Lari, esse segmento de reta, que é o raio, tá? Ele está suportado por essa reta que eu estou tracejando aqui, tá vendo? Ó, essa reta é que dá suporte para esse segmento de reta, concorda? Então, essa reta aqui também está formando um ângulo de 90 graus com essa reta y igual a 2x mais 2. Bom, me permita, Lari, essa reta que está piscando aqui, eu vou chamar, olha lá em cima, de reta R. Só para dar nomes aos bois, tá bom? Chamar de reta R. E essa reta azul que está piscando aqui, eu vou chamar de reta P, tá bom? P de perpendicular, só para você gravar assim, tá bom? Bom, eu posso fazer uma notação, então, portanto, que R é perpendicular a P ou P é perpendicular a R. Essa é a notação de perpendicular, tá bom? Bom, aí, Lari, vai começar então, né, a você utilizar os conhecimentos de geometria analítica que você aprendeu, certo? Observe uma coisa. Será que dá para eu descobrir a equação dessa reta P, que é a reta perpendicular? Dá. É só você usar a condição de perpendicularismo entre duas retas. Você deve ter aprendido condição de perpendicularidade entre duas retas. E o que diz a condição que o teu professor deve ter deduzido? Dá para deduzir, mas eu não vou deduzir nesse vídeo, tá? A conclusão que se tira entre duas retas que são perpendiculares é essa aqui, ó, que os coeficientes angulares são inversos e opostos. É isso que significa essa notação. Traduzindo, A índice R, quer dizer, o coeficiente angular da reta R é igual ao oposto, esse menos significa dizer o oposto, do inverso, 1 sobre essa expressão aqui, é o inverso, do coeficiente angular da reta P. Trocando em miúdos, Lari, os coeficientes angulares são inversos e opostos, tá? Essa é a condição de perpendicularismo entre duas retas. Seus coeficientes angulares são inversos e opostos. Então, com isso daqui, você consegue encontrar a equação dessa reta P. Porém, Lari, eu não vou usar isso aqui agora dessa forma, quer dizer, vou usar, mas de um jeitinho mais rápido. Então, olha lá, ou, tá? Um jeitinho mais rápido apenas, tá bom? Veja, você tem a reta R.
que já estou escrevendo na forma geral. 2x menos y mais 2 igual a zero, que é essa de baixo aqui, certo? E você quer a reta P. Mas você sabe que a reta P é perpendicular e os seus coeficientes angulares são inversos e opostos. Uma maneira rápida, Lari, de você encontrar isso é fazer o seguinte, presta atenção. Ó, o x da reta R tem o coeficiente 2. E o y da reta R, não está escrito nada aqui na frente, mas é como se fosse coeficiente 1. Então, para você encontrar a equação da reta P, basta você trocar x por y e y por x. Olha as setas piscando. Ou seja, observe que o coeficiente desse y é 1. Então, ele vai passar aqui para frente no lugar do x. Estou trocando x por y por x. E o coeficiente de x é 2. Só que aqui no meio agora, observe, vou colocar o sinal de mais. Por quê, Bara? Porque na equação da reta R era menos. Bara, você está querendo me dizer que se fosse mais aqui em cima, aí você colocaria o sinal de menos. Isso me garante a ideia, olha lá, dos opostos. Tá bom? Vai me garantir a ideia dos opostos. E o coeficiente de x, que era 2, eu vou passar para y. Olha lá, troquei x por y, coeficiente, e y por x. Tá vendo? Troquei, simplesmente isso. Tá bom? Bom, esta aqui já está aqui já está o esqueleto da equação da reta P. Tá, Bara? Mas e a constante aqui, o termo independente? Não sei, então eu vou chamar de mais C igual a zero. Quer dizer, mais uma constante qualquer. Veja, eu sei, Lari, que a reta P, a equação da reta P vai ter essa característica aqui, ó, x mais 2y mais uma constante qualquer, ou menos, não sei, vai depender, igual a zero. Tá bom? Bom, agora observe uma curiosidade. Se você olhar a reta P, olha que vai piscar lá, ó, a reta P, tá vendo a reta P? Ela passa ou não passa pelo ponto O, piscando ali, ó. Passa, né? Ó. É o único ponto que você conhece da reta P que você tem as coordenadas, que é o 0, 0. Então eu posso falar que essa equação aqui, né, da reta P, passa pelo ponto O. Ora, o ponto O significa dizer que tem a coordenada x0 e o y0. Então, na equação da reta P, onde tiver x e do y, você vai colocar 0 em ambos. Então, vai ficar assim, ó, 0 mais 2 vezes 0 mais c igual a 0. Ora, fazendo essa continha, você tira que o c vale 0. Conclusão, o teu ponto P, quer dizer, a tua reta P, ela vai ter a característica de ser x mais 2y igual a 0. Né? Porque o c é igual a 0, não precisa escrever. Tudo bem até aqui, Lari? Bom, então vamos fazer o seguinte, Lari. Vamos reescrever o que nós temos. Então, olha lá. Eu já sei que a reta R tem essa equação e que a reta P tem essa outra equação. Ora, eu tenho duas equações com duas incógnitas. Pô, dá para montar um sisteminha de equações aqui, né? Dá para resolver esse sistema. Bara, mas por que eu tenho que resolver um sistema? Calma que você já vai entender. Quando você resolve um sistema de equações como esse, você vai encontrar um valor para x e um valor para y que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo. É isso que é resolver um sistema. Tá, mas o que significa esses valores de x e y que você está encontrando que satisfaz as duas equações? Eu vou pegar essa segunda equação aqui, vou usar um método, tá? O método da substituição. E vou resolver, tá? Vou isolar o x. Então, lá, x igual a menos 2y. Vou pegar esse x menos 2y e vou substituir nessa primeira equação, ficando, portanto, 2 vezes menos 2y, no lugar do x, menos y mais 2 igual a 0. Fazendo essa multiplicação, menos 4y, menos y mais 2 igual a 0, ou ainda, menos 5y igual a menos 2, é porque o 2 estava somando, passou subtraindo, e o menos 5 passa dividindo, então você tira que o y é igual a 2 quintos. Veja, você descobriu o valor de y, agora só falta descobrir o valor de x. Pega esse valor de y que está piscando e substitui naquela equação que o x já está isolado. Você ganha tempo. Substituindo, você vai encontrar o valor de x, que é menos 4 quintos. Conclusão, Lari, você encontrou o par ordenado menos 4 quintos para x e 2 quintos para y. Note que esse valor aqui é nada mais, nada menos que esse ponto de intersecção que está piscando aqui no gráfico. É o ponto T. Porque esse ponto satisfaz as duas equações ao mesmo tempo.
E o que é satisfazer as duas equações ao mesmo tempo? É o ponto que satisfaz as duas retas ao mesmo tempo, que é esse ponto T, ponto de tangência. Então, esse par ordenado permitiu encontrar o ponto T. Bom, Lari, então vamos reescrever o que nós temos novamente. Então, eu tenho o ponto O, né, que é a origem do sistema, e eu tenho o ponto T. Olha lá no gráfico, o ponto O é a origem e o ponto T é o ponto de intersecção. Lari, se eu calcular a distância, olha, vai piscar lá, a distância do ponto A até o ponto T, a distância do ponto O até o ponto T, olha, vai piscar lá no gráfico, ó. É ou nessa parte azul aqui? É, né? Isso vai me dar, então, portanto, o valor do raio, que era o que o problema estava pedindo, né? Então, basta eu calcular a distância do ponto O até o ponto T e isso me fornece o raio. Espera aí, distância do ponto O até o ponto T? Caraca, isso aí não é a distância entre dois pontos? Que vai me fornecer o raio nesse caso? É, né? E distância entre dois pontos tem uma fórmula, que acho que foi a primeira fórmula de geometria analítica que você aprendeu, tá? Que também dá para deduzir, mas não vou deduzir nesse vídeo. A fórmula é essa, lembra? A distância do ponto O até o ponto T, ou seja, a distância entre dois pontos, é a raiz quadrada da diferença entre x tudo ao quadrado, mais a diferença é dos y tudo ao quadrado. Então, substituindo os valores, Lari, nós vamos ter o seguinte: distância do ponto O até o ponto T vai ser a raiz quadrada de 0 menos menos 4 quintos, tudo ao quadrado. Sim, é o x do ponto O menos o x do ponto ponto T. É 0 e menos 4 quintos. Está aqui. Mais 0 menos 2 quintos ao quadrado, né? Que é o y do ponto O e o y do ponto T. Tudo bem? Fazendo essas continhas, você vai tirar, portanto, que a distância do ponto O até o ponto T é a raiz quadrada de 16,25 avos mais 4,25 avos. Como os denominadores são iguais, dá para somar os numeradores, resultando, portanto, em raiz quadrada de 20 sobre 25. Lari, a raiz quadrada de 20 não é exata. De 25 é, mas de 20 não. Mas será que esse 20 posso escrever assim, ó, como sendo 4 vezes 5? Posso, né? Porque daí, veja, a raiz quadrada de 4, você sabe que dá 2. E a raiz quadrada de 25, você sabe que dá 5. Então, esse 4 e esse 25 sai da raiz. Mas esse 5 lá vai ficar lá dentro. Então, o que vai resultar? Em 2 raiz de 5 sobre 5. O que eu acabei de encontrar, Lari? Olha lá, o raio. Que é a resposta do problema, a mesma resposta, inclusive, que nós havíamos encontrado no primeiro vídeo que eu fiz para você. Lari, se entendeu essa outra forma? É bem mais trabalhosa, pode parecer complexa, mas não é. Você está usando os conhecimentos aí de geometria analítica, tá bom? Espero que você tenha entendido. Minha filha, um beijo enorme para você. Tchau!